Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou a Vanessa, eu sou arquiteta do Ipira Espaço Arquitetura. Eu tô aqui pra gente bater um papo sobre o mundo da arquitetura e da decoração, esse mundo mágico e colorido que todo mundo ama. A gente vai conversar sobre vários assuntos. Vamos falar sobre a parte de arquitetura, falar sobre a disposição do layout mobiliário nos ambientes, vamos falar também sobre a parte de produção, de almofadas, cortinas, tapetes. Vamos falar sobre paisagismo, quais são as plantas mais indicadas para dentro e para fora de casa. Vamos falar sobre obra, vamos falar sobre perrengues e BOs, porque aqui é vida real, a gente mostra o perrengue, mas a gente, mais do que isso, mostra a solução, porque a gente está aqui para solucionar tudo. E vamos começar com o assunto mais comentado do momento. Perrengue na casa do BBB. Não vamos falar sobre os participantes, não, mas a gente vai falar sobre o ambiente que é a casa do BBB. Qual é a primeira coisa que todo mundo quer ver quando vai começar um BBB novo? É a casa. E qual é a primeira reação que todo mundo tem quando vê a casa? Eu odiei. Todo ano é a mesma coisa. Tem muitas reações na internet, pessoal comentando, falando ai que horrível, ai não gostei, não teria como fazer isso na minha casa. E realmente, o BBB, na verdade, ele é um cenário de um programa de televisão. Então, por mais que se chame Casa do BBB, não é uma casa convencional, porque ele é feito para causar reações nos participantes específicas para, manter o jogo bem agitado lá dentro. E quais são esses itens que causam tanto estranhamento, causam tanto desconforto na gente? Os principais itens são a iluminação e a decoração, na parte de cores principalmente. A iluminação para o programa ela é toda pensada de uma forma para funcionar para um programa de televisão. Então existem dois pontos principais que ela é pensada. O primeiro é para filmagem 4K. Então a gente precisa de um ambiente totalmente bem iluminado para que garanta a qualidade na filmagem 4K para passar para a gente na televisão. O segundo item é causar realmente uma agitação, uma loucura na cabeça do pessoal. Por quê? A gente estava reparando, porque olha as coisas que arquiteto repara quando assiste televisão, que no reflexo da mesa da cozinha VIP, lá no vidro, a gente consegue ver linhas intercaladas de fitas de LED de cores diferentes. Essas cores diferentes são chamadas de temperaturas de cor. Essas temperaturas de cor, elas variam entre 4.000 kelvins e 6.000 kelvins. 4.000 kelvins seria o branco morno quando a gente vai comprar a lâmpada na loja. E os 6.000 kelvins seria o branco frio, que seria aquele branco azulado de farmácia. E como que funciona essa iluminação exagerada no nosso cérebro? Nosso cérebro interpreta que luz significa que está de dia, por causa do sol. Então, quanto mais luz, mais difícil, fica mais retardada a produção do hormônio melatonina no nosso corpo, que é o hormônio que a gente produz para relaxar à noite. Para vocês terem uma ideia, a temperatura de cor do sol varia em torno de 5.500 kelvins. Então imagina como a cabeça do pessoal lá dentro não fica com aquele monte de luz. O pessoal fica muito agitado, já não dorme direito, com aquele monte de luz, não tem como não ficar irritado. O outro ponto, que eu acho que é o mais importante, que é o que incomoda todo mundo quando vê de primeira, é o uso da paleta de cores exagerada. A gente tem que lembrar que é um cenário, então a gente precisa de cores vivas e fortes que façam um sentido ali para provocar uma irritabilidade nos participantes. Então, o ambiente que para mim causa mais incômodo é o quarto colorido. Eu acho que foi o mais comentado, inclusive, que tem uma paleta de cores assim gigantesca. Todas as cores que você imaginar tem lá. Tem verde, tem azul, tem rosa, tem laranja, tem roxo, tem branco, tem preto. Então é um excesso realmente de cores que no dia a dia isso não fica funcional. Porque uma grande exposição num ambiente desse causa realmente uma irritabilidade no cérebro. Sabe aquele papo que todo mundo já sabe de não usar cores como vermelho, laranja, cores muito fortes no quarto? Realmente faz muito sentido. Na psicologia das cores, a gente aprende que existem cores que causam realmente um descanso mais na mente e existem outras cores que causam já mais uma agitação. Então, por exemplo, numa sala de reunião não é indicado você usar cores vermelhas, porque ela causa uma irritabilidade nas pessoas que estão lá. Então, se você precisa fechar um negócio, a chance de não dar certo é grande. E eu nem tô falando de Feng Shui, porque na verdade o cérebro interpreta dessa forma.
O quarto do Cordel Encantado, por outro lado, ele é muito em cores neutras. Mas apesar disso, ele não deixa de ter muita informação, porque como eu disse, ele é um cenário. Então a gente não pode ter um espaço vazio, a não ser que seja realmente proposital para aquela sensação. Por exemplo, o quarto branco, que ele é inteiramente branco. Então é um quarto mais assim minimalista. Mas no quarto do Cordel, ele é muito bonito, eu gostei muito por causa dos desenhos que fizeram nas paredes. E o que eu achei mais impressionante foi o uso das linhas, como se fossem contornos de desenhos mobiliários, no taco do piso. Ficou incrível. E continuando na vibe dos quartos, como não falar do quarto do líder? O quarto do líder, para mim, foi o que realmente o pessoal caprichou na parte de acabamentos. Primeiro que tem aquele tema de medieval, de reis e rainhas. Então, quando a gente pensa nesses temas, quais cores a gente lembra? São as cores vermelha e azul, que realmente são relacionadas à realeza. Outra cor também muito utilizada é o dourado, principalmente no dossel ali da cama. Tem tapete, os acabamentos, os abajures, eles são todos muito bem pensados e muito bem acabados para realmente dar uma impressão de que o quarto ele é melhor. Continuando então nessa vibe de ambientes super exagerados, tem o banheiro que é sensacional. Gente, aquele camarim, acho que é um sonho incrível na vida. Com aquela iluminação em volta do espelho, que é maravilhosa para make. Gente, arrasaram muito. Inclusive, eu gostei bastante do uso do rosa com o dourado ali, com o bronze também das pastilhas. Eu achei que ficou bem colorido, mas ao mesmo tempo ele ficou leve. Não leve no sentido de cores neutras ou leve de um ambiente tranquilo, mas ele ficou bem equilibrado. Bom, e para mostrar que existe realmente um exagero e uma contradição de ambientes leves e ambientes mais pesados, a gente tem as cozinhas. A cozinha do VIP e a cozinha do Xepa. A cozinha do VIP, ele tem uma ideia de mais glamourização, assim. Então é um uso de materiais mais nobres, vamos dizer. Então, uso de inox, uso de LED, uso de tecnologias, assim, tudo que tem cara muito tecnológica dá essa impressão que é uma coisa mais cara, né? Já a cozinha da Xepa, ela é utilizada de forma mais suave, né? Inclusive, eu acho que tem muito mais a cara, assim, da cozinha brasileira. Então, é o que o pessoal apelidou de cozinha de vó, inclusive. Ela tem as coisinhas pastéis, tem o uso de materiais um pouco mais simples, né, o uso de cobogó, mas ao mesmo tempo ela é muito confortável. Então, não necessariamente algo que tenha a impressão que seja alguma coisa mais barata vai ser pior do que alguma coisa que tenha a impressão que seja muito cara. O ambiente que eu achei mais neutro da casa é a sala, que seria a nossa sala de estar. Eu imagino que a ideia deles terem feito dessa forma, com um sofá cinza, alguns acabamentos um pouco mais discretos, cores mais neutras, apesar do uso de cores primárias, né, que é o vermelho, o azul e o amarelo, quiseram dar um enfoque maior nos participantes. Então a gente tem as almofadas coloridas, tudo que o ambiente fica muito bonito quando ninguém está usando ele. Mas assim que os participantes sentam no sofá, eles são os protagonistas do ambiente. Bom, academia. Não sou uma pessoa muito fit. E, inclusive, eu achei que a academia do BBB, assim, nada demais. Claro que pegaram algumas cores ali para tentar dar um chance, mas ela meio que cumpre a função dela. E fica meio que por isso mesmo. É um ambiente resistente, dá para perceber pela utilização de piso vinílico, para caso caia algum peso no chão, né? Mas não tem nada assim, de muito impressionante. Eu achei que o painel que fizeram lá para o pessoal ficar mexendo nos bonequinhos dos participantes ficou bem legal. Ficou tipo um lugar meio que de estratégia, mas realmente, em questão de decoração, assim, não sei. Eu faria diferente. Bom, a parte agora do jardim e da piscina. Primeiro eu vou falar sobre a área de serviço que fica ali escondidinha, que graças a Deus fica escondidinha, porque ai meu Deus do céu, o que é aquela máquina fazendo quina com a outra máquina de secar? Pelo amor de Deus, que desespero. Bom, mas vamos falar então sobre a parte que interessa, que é a mais legal, que é a parte da piscina. O mobiliário utilizado para a área de piscina externa, ele precisa ser muito resistente a sol e a chuva principalmente. Então, foram utilizados poltronas, né, almofadões, que eles são ótimos para isso. Mobiliário de área externa é uma coisa que a gente precisa confiar na marca que a gente está comprando, porque não são todas que garantem a qualidade de resistência
do tecido e da peça mesmo em si. Então, como eu gosto de indicar coisa boa, eu queria falar que esses mobiliários, eles são da Rio Decor, que é uma marca especializada em mobiliários de área externa. Não é publi, eu gosto de indicar coisa boa, então espero que vocês gostem, porque vai sempre rolar muita indicação nos meus vídeos. Então, já que eu gosto de indicar coisa boa, vamos de mais uma indicação. Quem nunca sonhou em ficar ali de boa, de molho, no spa? Não é mesmo? Pra mim, pelo menos, é a parte que eu acho mais preferida, assim, na casa, além da piscina. Nossa, me deu um desespero quando ano passado, acho que foi o Prior que queimou a banheira, não foi? Bom, a banheira de spa ali da área externa é da Aqualax, também é uma outra marca maravilhosa. Lembrando que também não é publi, mas eu vou indicar. Todos os ambientes da casa são muito cenográficos. Porque se a gente olhar, tem a filmagem das câmeras lá no pay-per-view, no Globoplay, que mostra cada ambiente separado. Então, realmente não existe uma conexão entre todos os ambientes da casa. Eles parecem ambientes separados, como se fossem casas separadas. Mas para um programa de televisão faz todo sentido, porque você nunca enxerga um ambiente junto do outro. Seguindo essa ideia de ambientes que eles são separados, né, nessa parte da decoração, a gente tem um confessionário, que é o ambiente mais diferente da casa inteira. Ele tem aquela pegada meio video show, assim, meio o Remember das outras edições. Ele é um ambiente um pouco mais intimista, ele é um pouco mais fechado, dá vontade de, acho que, de contar todos os segredos quando você tá lá dentro, ainda mais fechadinho na porta ali, uma sensação de segurança. Mas é aquela segurança, assim, não se sinta tão confortável, porque tem aquela poltrona de metal que é lindíssima, maravilhosa, mas não tem como você utilizar aquela poltrona para uma longa permanência, por exemplo. Mas não deixa de ser, por exemplo, uma peça focal de obra de arte que você poderia ter na sua casa. Mas e aí, como que a gente fica agora então com essa casa muito louca e desconexa e colorida e exagerada? Falar, ai meu Deus do céu, eu não posso fazer na minha casa se eu quiser? Claro que você pode, mas pensando nessa psicologia de cores, o ideal é a gente trabalhar numa harmonia entre elas. Aqui no escritório a gente faz o uso frequente de mood boards, que são painéis de referências, em que a gente pega paleta de cores, a gente pega os acabamentos, pega os revestimentos, pega inclusive vegetação para ver se tudo está fazendo sentido e está harmonizando, não só dentro de um ambiente específico, mas no conjunto todo da casa. Então a minha dica é, pode sim utilizar as cores da casa do BBB na sua casa. O importante é a gente tentar equilibrar. Então, por exemplo, vamos seguir o quarto colorido. Eu consigo utilizar alguns itens do quarto colorido se a gente harmonizar e equilibrar isso com cores um pouco mais neutras. Por exemplo, eu consigo utilizar uma cômoda rosa num quarto que ele tenha cores mais claras, cores mais pastéis ou cores mais neutras, como um branco ou um cinza, porque a cômoda acaba virando um ponto focal e isso deixa tudo muito bonito. Uma outra coisa legal também é o jogo de cama da Artex, que inclusive tá para vender no site, gente. Você entra lá depois. Não é publi de novo, mas tudo bem, eu gosto bastante das coisas, então eu indico. Tem coisa aqui que eu não vou indicar, inclusive depois eu vou contar pra vocês. Mas a gente consegue utilizar um jogo de cama colorido, pensando que um jogo de cama também é um item que a gente troca com frequência. Uma coisa muito legal da casa, que a gente consegue levar para nossa casa, é o uso de materiais que são resistentes e de fácil manutenção. Por exemplo, o uso de pisos porcelanatos em áreas molhadas, o uso de granilite, o uso de piso vinílico também, que é de muito fácil limpeza, mas traz um conforto para o nosso quarto. Então, são algumas coisinhas, alguns materiais que a gente consegue pescando ali, um pega ali, põe daqui e a gente vai montando a nossa casa. E é claro que a gente não tem só coisa boa, a gente também tem coisas que a gente não deveria fazer em casa. Então, agora vamos entrar no nosso quadro Não Faça Isso em Casa. Por favor. Então vamos lá, vamos montar o nosso paredão de 3 coisas que não é pra fazer em casa. E depois vocês comentam aqui embaixo, a gente monta uma enquete e te mostra o resultado de qual é o item mais odiado nas casas brasileiras. O primeiro item é a altura do nicho do chuveiro. Gente, é quase que abaixar ali e pegar o sabonete no chão. Claro que a gente entende que aquilo lá é um cenário, que o box ele precisa realmente ter todo aquele tamanho para conseguir fazer a filmagem, né, por ser um reality show, etc. Mas na vida real, um nicho daquele tamanho não funciona. Além de dar muita dor nas costas, o seu sabonete vai virar uma sopa, não vai dar certo. O segundo item,
continuando nessa linha de alturas, é a altura dos armários da cozinha. Claro que também, por causa do programa, que a gente tem aqueles espelhos que o pessoal da produção fica atrás, né, para fazer a filmagem do pessoal ali cozinhando, precisa ter aquela altura e os armários acabam ficando muito altos. Mas eu, como uma baixinha de 1,5 m, na verdade 1,56 m, vamos contar todos os centímetros, não alcançaria no meu dia a dia, de jeito nenhum, copos ou pratos ou qualquer outro tipo de utensílio naquela altura, gente. É igual a Carla Dias. É a mesma coisa. Imagina que eu tenho a altura da Carla Dias e teria que ficar pedindo para todo mundo pegar coisas para mim. O terceiro item é o excesso de luz difusa e o excesso de luz branca. Não é porque a gente não gosta, às vezes, da luz amarela ou às vezes não gosta da luz branca que a gente só pode utilizar uma temperatura de cor. Cada ambiente demanda um tipo de temperatura de cor e também um mínimo e um máximo de iluminação, conforme a função que a gente vai desempenhar. Por exemplo, um quarto ele não pode ter o mesmo tipo de iluminação que uma cozinha, porque as atividades que vão ser realizadas nele são diferentes. Uma é relaxamento e outra a gente precisa de atenção aos detalhes. Então, nos próximos vídeos, eu vou ensinar como a gente trabalhar essas cores, quais são as indicadas para cada ambiente, como a gente consegue potencializar essas cores em cada um deles, e a gente vai aprender também um pouco sobre ciclo circadiano, que é deixar o nosso cérebro tranquilo e confortável conforme a natureza pede. Então votem, comentem, falem qual é o item que vocês mais odeiam aqui pra gente e a gente vai mostrar soluções de como a gente consegue resolver isso na nossa casa. Se a gente for ficar falando de BBB, ficar falando sobre todos os itens da casa, os eletrodomésticos, etc., a gente fica aqui, sei lá quantos vídeos. Então, se eu deixar de falar alguma coisa, você tem alguma curiosidade de como alguma coisa funciona, por exemplo, aquela torneira que sai água com gás, manda aqui pra gente que a gente faz um outro vídeo explicando sobre esses itens. Então, a gente se vê e a gente continua batendo nosso papo no próximo vídeo. Um beijo!